O menino não comia havia 3 dias. Naquela mansão enorme, onde tudo parecia perfeito por fora, o silêncio tinha se tornado pesado demais para ser ignorado. Os corredores largos, iluminados por lustres de cristal importados da Europa, ecoavam apenas o som fraco de passos apressados e sussurros preocupados. Empregados falavam baixo, como se o simples ato de fazer barulho pudesse piorar a situação que ninguém ali conseguia resolver. No quarto do segundo andar, cercado por brinquedos caros ainda intactos, estava Daniel, o único filho de Henrique Vasconcelos, um dos empresários mais ricos do país. O menino permanecia sentado no berço, pequeno demais para entender o que acontecia ao redor, mas grande o suficiente para sentir que algo estava errado. Seus olhos estavam cansados, o rostinho pálido, e sempre que alguém tentava alimentá-lo, ele virava o rosto e começava a chorar. Não era birra. Todos já sabiam disso. Primeiro veio a babá particular, treinada nas melhores escolas infantis. Depois vieram os nutricionistas, trazendo cardápios cuidadosamente planejados. Em seguida, pediatras renomados começaram a frequentar a casa quase diariamente, cada um tentando uma abordagem diferente. Cada um saindo com a mesma expressão frustrada. O menino simplesmente não comia. Papinhas orgânicas importadas foram recusadas. Frutas raras cuidadosamente cortadas foram empurradas para longe com mãos fracas. Fórmulas especiais recomendadas por especialistas internacionais terminaram intactas sobre bandejas de prata. E a cada hora que passava, Daniel parecia mais distante. Henrique observava tudo da porta do quarto, sentindo um aperto no peito que não sabia explicar. Ele era um homem acostumado a resolver problemas, construir empresas do zero, negociar contratos milionários e enfrentar crises financeiras que destruiriam qualquer outro empresário. Sempre existia uma solução. Sempre existia uma estratégia. Mas ali, diante do próprio filho, ele não tinha controle algum. Ele precisa comer, disse o médico naquela manhã, com voz cautelosa. O corpo ainda está saudável, mas não por muito tempo se continuar assim. Henrique apenas assentiu, incapaz de responder. Não queria ouvir explicações técnicas. Queria uma solução. Desde que a mãe do menino havia ido embora meses antes, a casa nunca mais fora a mesma. O riso infantil desaparecera, substituído por uma rotina organizada demais, fria demais. Tudo funcionava perfeitamente, exceto aquilo que realmente importava. Daniel chorou novamente, um choro fraco, cansado, que parecia mais um pedido silencioso do que um protesto. A babá tentou mais uma vez aproximar a colher. Ele virou o rosto. Henrique fechou os olhos por um instante. Nunca se sentirá tão impotente. Naquela mesma manhã, enquanto a tensão crescia dentro da mansão, uma mulher atravessava o portão dos fundos carregando uma bolsa simples no ombro. Chamava-se Rosa Almeida e tinha sido enviada por uma agência de empregos temporários para substituir uma funcionária que faltara sem aviso. Ela não sabia nada sobre a família. Não sabia sobre médicos, nem sobre o desespero silencioso que tomava conta da casa. Para ela, era apenas mais um trabalho necessário para pagar o aluguel atrasado e manter a luz acesa no pequeno apartamento onde morava sozinha. Rosa entrou pela cozinha observando tudo com descrição. Nunca tinha visto tantos aparelhos modernos juntos, nem bancadas tão limpas que pareciam nunca ter sido usadas. A governanta Dona Celeste recebeu-a com um olhar avaliador, daqueles que medem uma pessoa inteira em poucos segundos. "Você veio da agência?" perguntou sem sorrir. Rosa assentiu. "Então escute bem", continuou a mulher. "Faça apenas o que foi mandado. Nada de conversar, nada de circular pela casa principal e, principalmente, nada de se meter nos assuntos da família. Entendeu?" "Sim, senhora." Rosa já estava acostumada. Trabalhos temporários vinham sempre acompanhados de regras rígidas e olhares desconfiados. Apenas abaixou a cabeça e começou a organizar os materiais de limpeza. Mas enquanto esfregava o chão da área de serviço, um som atravessou a casa inteira. Um choro. Não era alto. Era fraco, quase quebrado. Rosa parou imediatamente. Algo naquele som fez seu peito apertar de um jeito inesperado. Era um choro diferente, não de birra, não de irritação. Era um choro cansado, daqueles que vêm quando a criança já não tem forças para pedir ajuda. Ela tentou ignorar, lembrando das ordens da governanta. Voltou a esfregar o chão. O choro continuou. Mais fraco. Mais lento. Rosa fechou os olhos por um instante. Memórias que ela tentava esquecer começaram a surgir sem pedir permissão. Um quarto pequeno, noites em claro, uma voz infantil chamando por conforto que já não podia oferecer. Respirou fundo e tentou continuar o trabalho. Mas o silêncio repentino que veio depois do choro foi ainda pior. Ela largou o pano lentamente.
Sem perceber, já estava caminhando em direção ao corredor que levava à escada dos fundos. Cada passo parecia errado, como se estivesse atravessando um limite invisível. Mas algo dentro dela dizia que não podia simplesmente continuar limpando enquanto aquele som ecoava na memória. Subiu os degraus devagar. A porta do quarto estava entreaberta. E quando Rosa olhou para dentro, viu o menino sozinho no berço, com lágrimas secas no rosto e os olhos perdidos, como se estivesse cansado demais até para chorar. Ela não sabia por quê, mas naquele instante sentiu que aquele encontro mudaria algo que nenhum dos dois ainda conseguia compreender. Rosa permaneceu parada na porta por alguns segundos, sem coragem de entrar completamente. O quarto era grande demais para uma criança tão pequena. Havia brinquedos organizados em prateleiras impecáveis, pelúcias caras alinhadas como peças de exposição e móveis sofisticados que pareciam mais parte de uma revista de decoração do que de um espaço vivido por um bebê. Tudo era perfeito, exceto o menino. Daniel estava quieto agora, olhando para o teto com um olhar distante, como se tivesse desistido de esperar algo que nunca chegava. O silêncio dele incomodava mais do que o choro anterior. Rosa conhecia aquele tipo de silêncio. Era o silêncio de quem já tentou pedir ajuda muitas vezes. Ela respirou fundo. Sabia que não devia estar ali. Sabia que poderia perder o emprego antes mesmo do primeiro dia terminar. Mas também sabia que havia coisas que não podiam ser ignoradas. Entrou devagar, como quem pede permissão ao próprio ambiente. O assoalho não fez barulho, e por um instante ela pensou em simplesmente ajustar o cobertor do menino e sair. Nada além disso. Quando se aproximou do berço, Daniel virou o rosto lentamente em sua direção. Os olhos dele encontraram os dela. E algo mudou. Não foi imediato, nem mágico. Foi apenas um pequeno movimento. O menino piscou devagar, como se estivesse tentando reconhecer algo familiar em alguém completamente desconhecido. Rosa sentiu o coração apertar. Oi, pequeno, sussurrou sem perceber. A voz saiu baixa, suave, muito diferente do tom técnico que ecoara naquele quarto nos últimos dias. Não havia pressa nela. Não havia preocupação profissional. Apenas presença. Daniel soltou um som fraco, quase um suspiro. Rosa olhou ao redor procurando alguém. Nenhuma babá. Nenhum adulto. Apenas o silêncio elegante da mansão. Ela hesitou novamente. As palavras da governanta ecoaram na cabeça, não se meta. Mas o menino mexeu as mãos lentamente, como se procurasse algo no ar. E aquilo foi suficiente. Rosa colocou a bolsa no chão e com cuidado pegou Daniel no colo. O corpinho estava leve demais. Ela percebeu imediatamente. Quem já cuidou de criança sabe reconhecer quando algo não está certo sem precisar de exames ou diagnósticos. O peso não correspondia à idade, e o calor do corpo indicava cansaço extremo. Instintivamente começou a balançá-lo devagar. Não havia técnica, apenas memória. Um movimento antigo, aprendido anos atrás, quando sua vida era completamente diferente. Está tudo bem, eu estou aqui, murmurou. Daniel não chorou. Pela primeira vez naquele dia, o rosto dele relaxou levemente. O pequeno punho agarrou o tecido simples da blusa de Rosa, apertando com uma força surpreendente para alguém tão fraco. Ela sentiu os olhos arderem. Fazia muito tempo desde que alguém precisava dela daquele jeito. Sentou-se na poltrona ao lado do berço e começou a cantar baixinho, quase sem perceber. Era uma canção antiga, simples, dessas que passam de geração em geração sem que ninguém saiba exatamente de onde vieram. A voz dela não era perfeita, mas era quente. Humana. Daniel piscava lentamente acompanhando o som. Lá embaixo, Henrique caminhava pela sala ao telefone, discutindo com um especialista estrangeiro sobre possíveis tratamentos. Sua voz carregava impaciência e medo disfarçados de objetividade. Não me importa o custo, dizia. É só quero que resolvam isso. Mas nenhuma solução atravessava as paredes da casa. Enquanto isso, no quarto, algo diferente acontecia. O menino começou a se mexer no colo de Rosa, soltando pequenos sons. Não era choro. Era inquietação. Ela reconheceu imediatamente. Está com fome, não é? Olhou ao redor procurando algo simples, algo acessível. Sobre a mesa havia apenas potes fechados, fórmulas sofisticadas e utensílios esterilizados. Tudo parecia distante demais. Rosa franziu a testa. Desceu Daniel cuidadosamente para o berço e saiu do quarto por alguns instantes. Desceu as escadas rápidas até a cozinha, abriu sua bolsa e retirou um pequeno recipiente embrulhado em pano. Era seu almoço. Um pedaço de pão caseiro que havia feito na noite anterior. Nada especial. Farinha, água, sal e tempo. Voltou ao quarto sentindo o coração acelerar, consciente de que poderia estar ultrapassando todos os limites possíveis naquele emprego.
Sentou-se novamente e partiu um pedacinho minúsculo, amolecendo-o com cuidado entre os dedos. Vamos tentar só um pouquinho. Daniel observou o movimento. Cheirou o ar. E, pela primeira vez em dias, abriu a boca. Rosa congelou por um segundo sem acreditar. Colocou o pedacinho com delicadeza. O menino mastigou devagar. Engoliu. E então abriu a boca novamente. O coração dela disparou. Você gostou, sussurrou emocionada. Mais um pedacinho. Depois outro. Daniel comia lentamente, mas com vontade crescente, segurando a mão dela como se tivesse medo de que aquilo desaparecesse. Foi exatamente nesse momento que a porta se abriu abruptamente. Henrique entrou no quarto, atraído pelo silêncio incomum que substituíra o choro constante. Ele parou imediatamente. Diante dele estava uma mulher desconhecida, vestida com uniforme simples, sentada no chão, alimentando seu filho. E Daniel estava comendo. Henrique não conseguiu falar por alguns segundos, porque aquilo era impossível. Henrique permaneceu imóvel à porta, tentando compreender o que seus olhos estavam vendo. Durante dias inteiros, especialistas haviam entrado e saído daquele quarto carregando diagnósticos complexos e explicações técnicas que não levavam a lugar algum. E agora, diante dele, uma faxineira desconhecida fazia aquilo parecer simples. Daniel estava comendo. Não apenas aceitando comida por insistência, mas comendo de verdade, abrindo a boca espontaneamente, segurando o dedo de Rosa como se temesse que ela se afastasse. O silêncio no quarto tornou-se pesado. Rosa percebeu a presença dele e levantou o olhar lentamente. O susto veio imediato. Ela se levantou depressa, quase derrubando o pequeno recipiente. Senhor, desculpe, eu não devia estar aqui, disse nervosa, já preparando-se para a repreensão inevitável. Henrique não respondeu. Seus olhos estavam presos no filho. Ele começou, mas a voz falhou. Limpou a garganta. Ele está comendo? Rosa assentiu insegura. Eu só ouvi ele chorando, e achei que talvez estivesse com fome. Henrique aproximou-se devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele momento frágil. Observou Daniel mastigando calmamente, algo que não via havia dias. O rosto do menino parecia mais vivo, os olhos menos apagados. Era uma cena simples, mas para ele parecia um milagre. E o que você está dando para ele? Perguntou finalmente. Rosa hesitou, envergonhada. É só pão caseiro, senhor. Eu trouxe para o meu almoço. Henrique franziu o senho, confuso. Pão. Depois de fórmulas importadas, cardápios clínicos e especialistas internacionais, pão. Daniel soltou um pequeno som satisfeito, estendendo a mão em direção a Rosa novamente. Ela ofereceu outro pedacinho, olhando para Henrique como quem pede permissão silenciosa. Ele apenas assentiu. Por alguns minutos, ninguém falou nada. O único som era o da respiração tranquila do menino e o leve farfalhar do pão sendo partido. Henrique sentiu algo estranho crescer dentro do peito. Não era apenas alívio. Era culpa. Percebeu que durante dias estivera tentando resolver o problema do filho da única maneira que conhecia, pagando mais caro, buscando mais especialistas, exigindo soluções rápidas. Nunca havia parado para observar o que Daniel realmente precisava. Qual é o seu nome? Perguntou ainda olhando o menino. Rosa, senhor. Rosa Almeida. Você tem filhos, Rosa? A pergunta saiu sem planejamento. Ela ficou em silêncio por um instante, e Henrique percebeu imediatamente que havia tocado em algo sensível. A Tive respondeu por fim com voz baixa. Há muito tempo. Daniel terminou o último pedacinho e encostou a cabeça no ombro dela, relaxado. O corpo pequeno parecia finalmente em paz. Henrique passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Antes que pudesse dizer algo mais, passos rápidos ecoaram no corredor. A governanta Dona Celeste apareceu na porta com expressão alarmada. Senhor Henrique, eu fui informada de que a nova funcionária subiu para o andar dos quartos sem autorização. Ela parou abruptamente ao ver a cena. O menino quieto. Rosa segurando o recipiente improvisado. O olhar dela endureceu imediatamente. O que significa isso? Perguntou com frieza. Rosa levantou-se rápido. Desculpe, Dona Celeste. Eu só ouvi o bebê chorando e... Eu deixei muito claro que você não deveria interferir, interrompeu a governanta com tom cortante. Esta casa tem profissionais qualificados para cuidar da criança. Daniel começou a se agitar levemente ao perceber a tensão na voz dela. Henrique levantou a mão. Chega! A palavra saiu firme, surpreendendo as duas. Ele olhou primeiro para a governanta, depois para o filho, que agora segurava a blusa simples de Rosa com força, como se recusasse ser separado. Profissionais qualificados tentaram por dias, disse calmamente. E ele não comeu.
O silêncio caiu novamente. Dona Celeste apertou os lábios, claramente contrariada. Senhor, isso é imprudente. Não sabemos nada sobre essa mulher. Ela pode? Ela fez meu filho comer, respondeu Henrique sem elevar a voz, mas com uma firmeza nova. A governanta não soube o que responder. Rosa permanecia imóvel, desejando desaparecer dali. Henrique respirou fundo antes de continuar. Rosa, você estaria disposta a ficar aqui por alguns dias, ajudando com Daniel? Ela arregalou os olhos. Eu? Senhor, eu sou só faxineira. Hoje você foi a única pessoa que conseguiu algo que ninguém mais conseguiu. Dona Celeste deu um passo à frente. Senhor Henrique, isso é completamente inadequado. O inadequado seria ignorar o que está funcionando, respondeu ele. Daniel soltou um pequeno som sonolento, acomodando-se novamente no colo de Rosa. E naquele instante, Henrique tomou uma decisão que mudaria o rumo daquela casa inteira. A partir de hoje, Rosa vai cuidar do Daniel. A governanta permaneceu em silêncio, mas o olhar dela dizia mais do que palavras. Havia algo ali além de desaprovação, algo mais frio, mais calculado. Enquanto isso, Daniel dormia tranquilo pela primeira vez em muitos dias. E ninguém naquela sala imaginava que aquela pequena mudança estava apenas começando a revelar verdades que haviam permanecido escondidas por muito tempo. Naquela noite a mansão parecia diferente. Não havia explicação lógica para isso. Os mesmos corredores largos continuavam silenciosos. Os mesmos quadros caros permaneciam pendurados nas paredes impecáveis e a iluminação suave ainda refletia no piso de mármore. Nada havia mudado externamente. Ainda assim, algo no ar parecia mais leve. Daniel dormia profundamente. A babá observava o monitor eletrônico pela terceira vez em menos de 10 minutos, incapaz de acreditar que o menino permanecia tranquilo. Nos últimos dias, o choro constante havia se tornado parte da rotina da casa, acordando empregados durante a madrugada e enchendo os espaços vazios com uma sensação permanente de urgência. Agora havia apenas silêncio. Um silêncio bom. Henrique estava sentado no escritório, mas não conseguia trabalhar. O laptop aberto diante dele mostrava gráficos e relatórios importantes, números que normalmente exigiriam toda sua atenção. Porém, sua mente permanecia presa à cena que testemunhara horas antes. Uma mulher simples sentada no chão, alimentando seu filho com pão. Quanto mais pensava, mais desconfortável se sentia. Durante anos acreditara que oferecer o melhor significava oferecer o mais caro. Escolas exclusivas, roupas importadas, especialistas renomados. Sempre associara cuidado à excelência material. Mas Daniel não reagira a nada disso. Reagir a algo que não podia ser comprado. Henrique levantou-se e caminhou até o quarto do filho. Abriu a porta devagar, quase com medo de quebrar o momento. A luz baixa iluminava Rosa sentada na poltrona, observando o menino dormir. Ela não percebeu a presença dele imediatamente. Estava apenas ali, quieta, como se vigiar o sono daquela criança fosse algo natural. Você não precisa ficar acordada, disse Henrique em voz baixa. Rosa se levantou rapidamente. Desculpe, senhor. Eu só queria ter certeza de que ele estava bem. Henrique aproximou-se do berço. Daniel respirava calmamente com o rosto relaxado de quem finalmente descansava. Ele sempre dorme assim depois de comer? Perguntou. Criança dorme melhor quando se sente segura, respondeu ela sem pensar. Depois percebeu o que havia dito e abaixou o olhar. Henrique não se ofendeu. Pelo contrário, aquelas palavras ficaram ecoando dentro dele. Segura. Talvez fosse exatamente isso que faltava. O que você fez foi diferente, disse ele. Nenhum médico explicou dessa forma. Rosa hesitou antes de responder. Às vezes não é sobre comida, senhor. Às vezes a criança só precisa sentir que alguém está realmente ali. Henrique ficou em silêncio. Aquilo atingiu um ponto que ele evitava encarar desde que a esposa fora embora. Após o divórcio, mergulhar ainda mais no trabalho, convencido de que estabilidade financeira compensaria qualquer ausência emocional. Talvez estivesse errado. Antes que pudesse continuar a conversa, passos firmes ecoaram no corredor. Dona Celeste apareceu novamente, impecável como sempre, mas com uma tensão visível no rosto. Senhor Henrique, precisamos conversar. O tom não era de pedido. Era de advertência. Ele suspirou discretamente e saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. No corredor, a governanta cruzou os braços. O senhor está tomando uma decisão precipitada. Meu filho está melhor, respondeu ele. Hoje, talvez. Mas o senhor está colocando a segurança da família nas mãos de alguém que não conhece. Henrique manteve a calma. Ela não fez nada de errado. O senhor não sabe disso, rebateu Celeste. Pessoas simples sabem parecer confiáveis.
Isso não significa que sejam. As palavras carregavam algo além de preocupação profissional. Havia julgamento ali. Henrique percebeu. Você acha que ela tem mais intenções? Celeste hesitou por um instante. Acho estranho alguém sem experiência comprovada conseguir algo que especialistas não conseguiram. Ele observou a governanta em silêncio. Durante anos confiara plenamente nela. Celeste administrava a casa com eficiência impecável, antecipava problemas e mantinha tudo sob controle. Talvez fosse justamente isso. Controle. Nem tudo precisa de explicação complicada, disse Henrique. Celeste apertou os lábios. Eu apenas estou protegendo esta família. E eu também. O olhar entre os dois permaneceu firme por alguns segundos antes de ela se afastar, claramente contrariada. Do outro lado da porta, Rosa escutara parte da conversa sem querer. Sentiu o estômago apertar. Sabia reconhecer quando não era bem-vinda. Já viverá situações semelhantes em outros empregos. Pensou em ir embora antes que os problemas começassem. Mas então Daniel se mexeu no berço, soltando um pequeno som sonolento e procurando algo com as mãos. Rosa aproximou-se instintivamente. Ele segurou seu dedo imediatamente. E voltou a dormir. Ela engoliu em seco. Talvez não pudesse fugir daquela situação tão facilmente quanto imaginava. Naquela mesma madrugada, porém, enquanto todos dormiam, Dona Celeste estava acordada em seu quarto, sentada diante do computador portátil. Digitava lentamente um nome na barra de pesquisa. Rosa Almeida. Seu olhar endureceu conforme novos resultados surgiam na tela. Vamos ver quem você realmente é, murmurou. E pela primeira vez desde que Rosa chegara à mansão, o perigo começou a tomar forma silenciosamente. A manhã seguinte começou tranquila demais para uma casa que poucos dias antes vivia em estado constante de tensão. A luz do sol atravessava as cortinas altas da mansão, iluminando a sala principal enquanto empregados retomavam suas rotinas habituais, ainda surpresos com o silêncio que substituíra o choro incessante do pequeno Daniel. No quarto, Rosa terminava de arrumar o berço depois de trocar o menino. Ele estava mais ativo, observando tudo com curiosidade renovada, mexendo as mãos e soltando pequenos sons que pareciam tentativas de conversa. A mudança era evidente. O rosto já não tinha o mesmo ar abatido, e seus olhos acompanhavam cada movimento dela com atenção tranquila. Bom dia, campeão, disse Rosa suavemente, sorrindo sem perceber. Daniel respondeu com um balbucio animado como se reconhecesse a voz. Henrique apareceu à porta naquele momento. Parou por alguns segundos apenas observando a cena. Havia algo simples ali que ele não via havia muito tempo, naturalidade. Nenhuma tensão, nenhuma pressa, nenhum protocolo. Ele parece outro, comentou. Rosa virou-se rapidamente. Dormiu bem a noite toda. Henrique assentiu visivelmente aliviado. O pediatra vem hoje. Quero que veja essa mudança. Rosa apenas concordou, embora a ideia de médicos voltando à casa trouxesse um leve desconforto. Ela não sabia explicar exatamente porquê, mas sentia que aquele equilíbrio ainda era frágil. Enquanto isso, no andar inferior, Dona Celeste caminhava pelo corredor com passos calculados. Segurava uma pasta fina nas mãos, o rosto sério demais para alguém que apenas organizava tarefas domésticas. Ela batera a porta do escritório de Henrique minutos depois. Entre, disse ele. Celeste fechou a porta atrás de si antes de falar. Senhor Henrique, acredito que o senhor precise ver isto. Ela colocou a pasta sobre a mesa. Henrique franziu o senho. O que é? Informações sobre Rosa Almeida. O empresário suspirou levemente. Eu não pedi investigação nenhuma. Eu pedi, respondeu ela. Pela segurança da casa. Henrique abriu a pasta com certa relutância. No início havia apenas dados básicos, antigos empregos, registros simples, mudanças frequentes de endereço. Nada particularmente alarmante. Até que chegou à última página. Seu olhar parou ali. Uma cópia de registro judicial. Ele leu em silêncio. Depois releu. Isso é verdade? Perguntou lentamente. Celeste cruzou os braços. Processo de perda de guarda. Há 6 anos. O filho dela foi retirado judicialmente após denúncias de negligência. O silêncio tomou conta do escritório. Henrique sentiu algo pesar dentro do peito. A imagem de Rosa segurando Daniel na noite anterior contrastava violentamente com aquelas palavras frias impressas no papel. Negligência. Inapta. Perda da guarda. Documentos oficiais não mentem, continuou Celeste com voz controlada. O senhor colocou seu filho sob cuidados de uma mulher que perdeu o próprio. Henrique fechou a pasta devagar. Não respondeu imediatamente. Porque pela primeira vez desde o início daquela situação, a segurança que começava a sentir foi substituída por dúvida.
No andar de cima, Rosa não fazia ideia do que acontecia. Estava sentada no tapete, deixando Daniel brincar com uma colher de madeira enquanto ria baixinho das próprias descobertas do menino. Ela também ria. Um riso raro, quase esquecido. Até que a porta se abriu. Henrique entrou. Mas algo havia mudado em sua expressão. Não havia mais apenas gratidão ali. Havia distância. Rosa, precisamos conversar, disse ele. O coração dela apertou imediatamente. Pessoas aprendem a reconhecer mudanças de tom antes mesmo das palavras serem ditas. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Henrique hesitou. Nunca fora bom com conversas delicadas. Preferia números, contratos, decisões objetivas. Mas agora precisava perguntar. Você já teve um filho? A pergunta caiu como um peso no ar. Rosa ficou imóvel. Os dedos apertaram levemente o tecido da roupa. Ela sabia que aquele momento chegaria um dia. Só não imaginava que seria tão rápido. Sim, respondeu, quase num sussurro. Henrique respirou fundo. E é verdade que perdeu a guarda dele. O silêncio que veio depois pareceu infinito. Os olhos de Rosa encheram-se lentamente, mas ela não chorou. Apenas assentiu. Daniel, percebendo a mudança emocional, começou a se inquietar, olhando entre os dois adultos sem entender. Não foi como disseram, murmurou ela. Henrique não respondeu, porque naquele instante ele não sabia mais no que acreditar. E do lado de fora do quarto, Dona Celeste observava discretamente, com a certeza fria de que aquela história ainda estava longe de terminar. Rosa permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. O quarto, que até então carregava leveza, tornou-se pesado, como se o ar tivesse mudado de densidade. Daniel começou a resmungar baixinho, percebendo a tensão que nenhum adulto conseguia esconder completamente. Ela respirou fundo antes de falar. Eu perdi a guarda, sim, disse finalmente, mantendo a voz calma apesar do esforço visível. Mas não porque eu não amava meu filho. Henrique observava sem interromper. Parte dele queria acreditar nela imediatamente. Outra parte, moldada por anos confiando em fatos objetivos e documentos oficiais, exigia explicações. Então o que aconteceu? Perguntou. Rosa abaixou o olhar, como se revisitar aquela memória exigisse atravessar algo doloroso demais. Meu marido morreu quando nosso filho tinha 3 anos, começou. Depois disso, tudo desmoronou muito rápido. A voz dela não tremia, mas havia cansaço nas palavras. Eu trabalhava em 2 empregos. Saía cedo, voltava tarde. Não tinha família por perto, não tinha dinheiro para babá, e comecei a deixar meu filho com uma vizinha enquanto trabalhava. Ela fez uma pausa curta. E um dia essa vizinha saiu sem avisar. Ele ficou sozinho por algumas horas até eu voltar. Alguém denunciou. Henrique franziu levemente o senho. Só isso? Rosa soltou um sorriso triste. Para quem olha de fora parece abandono. Para quem estava vivendo, era desespero. Daniel puxou a mão dela naquele momento, como se sentisse a dor escondida nas palavras. Rosa o segurou instintivamente, e o menino se acalmou imediatamente. Eu tentei explicar, continuou. Mas não tinha advogado bom, não tinha dinheiro, não tinha ninguém para falar por mim. O juiz decidiu que meu filho teria mais estabilidade com a família do pai. Ela engoliu em seco. Disseram que era pelo bem dele. O silêncio tomou conta do quarto. Henrique olhou para o filho, depois para Rosa. Era impossível ignorar a forma como Daniel reagia à presença dela. O menino estava tranquilo, seguro, exatamente o oposto do que os documentos sugeriam. Antes que ele pudesse responder, passos firmes ecoaram no corredor. Dona Celeste entrou sem bater. Senhor Henrique, o pediatra chegou. Ela lançou um olhar rápido para Rosa, carregado de uma vitória silenciosa. Minutos depois, o médico examinava Daniel cuidadosamente. Mediu temperatura, observou reflexos, fez perguntas enquanto anotava tudo em um tablet. É impressionante, disse por fim. Ele está reagindo muito bem. Energia melhor, sinais vitais estáveis, parece outra criança. Henrique cruzou os braços. O que mudou? O médico deu de ombros. Algo emocional, provavelmente. Crianças pequenas respondem muito ao vínculo afetivo. Ele olhou para Rosa. Quem tem passado mais tempo com ele? Antes que ela respondesse, Dona Celeste falou. Uma funcionária temporária, doutor. Situação provisória. O médico apenas assentiu. Seja o que for que estejam fazendo, continuem. Está funcionando. Após o exame, Daniel adormeceu novamente tranquilo. O médico foi embora. E o silêncio voltou. Henrique caminhou até a janela pensativo. A dúvida dentro dele crescia. De um lado, documentos oficiais e alertas da governanta. Do outro, a realidade diante de seus olhos. Ele se virou. Rosa,
Eu preciso de tempo para entender tudo isso. Ela assentiu lentamente. Já esperava por aquilo. Eu entendo, senhor. Mas havia algo diferente em sua expressão agora. Não medo. Não vergonha. Apenas resignação. Se achar melhor, eu posso ir embora hoje mesmo, acrescentou. Não quero causar problemas. Daniel começou a se mexer imediatamente ao ouvir a voz dela se afastar. Os olhos do menino abriram e ele soltou um choro repentino, desesperado, agarrando o ar como se procurasse alguém. Rosa instintivamente se aproximou e o pegou no colo. O choro cessou quase imediatamente. Henrique observou aquilo em silêncio. Era impossível ignorar. Mesmo assim, a dúvida permanecia. Vamos fazer o seguinte, disse ele por fim. Você fica até eu tomar uma decisão definitiva. Dona Celeste apertou os lábios, claramente contrariada, mas não discutiu. Rosa apenas assentiu. Por fora, tudo parecia temporariamente resolvido. Mas naquela mesma tarde, enquanto organizava documentos no escritório, Henrique recebeu uma ligação inesperada. Senhor Vasconcelos? Aqui é Marcos Andrade, advogado da família Albuquerque. Henrique franziu o senho. Sim? Estou ligando porque soube que Rosa Almeida está trabalhando em sua residência. Achei prudente avisar que existem detalhes do caso dela que não aparecem nos registros públicos, e que talvez o senhor devesse conhecer. Henrique ficou em silêncio. Do outro lado da linha, o advogado respirou fundo antes de continuar. O processo envolvendo o filho dela foi mais grave do que parece. Henrique sentiu um frio percorrer a espinha. E naquele instante percebeu que a verdade ainda estava longe de ser completamente revelada. Henrique permaneceu imóvel, segurando o telefone junto ao ouvido enquanto as palavras do advogado ecoavam lentamente em sua mente. Durante alguns segundos, ele não respondeu. Apenas observou pela janela o jardim perfeitamente cuidado da mansão, tentando conciliar o que acabará de ouvir com a imagem de Rosa embalando Daniel minutos antes. O que exatamente o senhor quer dizer com mais grave? Perguntou finalmente. Do outro lado da linha, o advogado hesitou, como se escolhesse cuidadosamente cada palavra. Senhor Vasconcelos, não posso divulgar detalhes completos sem autorização judicial. Mas posso dizer que houve alegações adicionais no processo, relacionadas à saúde da criança. Henrique sentiu o peito apertar. Alegações de quê? De que o menino dela chegou ao hospital em estado crítico certa vez. Desnutrição severa foi mencionada nos relatórios iniciais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique agradeceu mecanicamente e desligou. Ficou alguns instantes olhando para o telefone, incapaz de organizar os pensamentos. A palavra desnutrição parecia incompatível com tudo que presenciara naquela casa. Se fosse verdade, como explicar o cuidado natural que Rosa demonstrava? Se fosse mentira, por que existiriam registros oficiais? Ele passou a mão pelo rosto, exausto. No andar de cima, Rosa brincava com Daniel no tapete do quarto. O menino ria baixinho enquanto tentava alcançar um brinquedo simples que ela improvisara com uma colher e um pano colorido. Nada sofisticado, mas suficiente para fazê-lo sorrir. Era um riso novo. Um riso vivo. Henrique apareceu à porta novamente observando em silêncio. Desta vez, porém, não havia apenas dúvida em seu olhar. Havia conflito. Rosa chamou. Ela levantou os olhos imediatamente. Sim, senhor? Ele entrou devagar. Preciso que seja completamente sincera comigo. O tom fez o sorriso dela desaparecer. Claro. Henrique respirou fundo. Seu filho já ficou gravemente doente enquanto estava sob seus cuidados? Rosa congelou. Os olhos perderam o foco por um instante, como se uma lembrança antiga tivesse sido puxada à força para o presente. Ficou, respondeu após alguns segundos. Henrique sentiu o estômago apertar. O advogado disse que houve suspeita de desnutrição. Ela fechou os olhos. E dessa vez as lágrimas vieram. Não explosivas. Apenas silenciosas, cansadas. Ele ficou doente porque eu também estava, disse baixinho. Eu trabalhava demais, dormia de menos, e comecei a passar mal sem perceber. Desmaiei em casa. Ficamos horas sem ajuda até um vizinho ouvir o choro dele. Henrique não interrompeu. Quando chegaram, acharam que eu tinha negligenciado meu próprio filho. Mas eu estava internada também. Só que ninguém quis ouvir essa parte. Ela enxugou o rosto rapidamente. Para quem vê o relatório médico parece abandono. Para quem viveu foi apenas uma mãe tentando sobreviver. Daniel, percebendo o clima pesado, aproximou-se engatinhando e encostou a cabeça na perna dela. Rosa automaticamente acariciou seus cabelos. O gesto foi tão natural que Henrique sentiu algo dentro dele mudar, porque aquilo não parecia encenação. Parecia verdade.
Antes que ele respondesse, passos rápidos ecoaram novamente no corredor. Desta vez não era apenas Dona Celeste. Henrique reconheceu a voz antes mesmo de vê-la. Henrique, precisamos conversar agora. Era sua irmã mais velha, Laura, entrando no quarto com expressão séria. Atrás dela vinha Celeste, silenciosa, observando tudo. Recebi uma ligação hoje cedo, continuou Laura. Sobre a mulher que está cuidando do Daniel. Rosa baixou o olhar imediatamente. Henrique suspirou. Já estamos resolvendo isso. Resolvendo? Laura cruzou os braços. Você colocou seu filho nas mãos de alguém envolvido em processos judiciais graves. Daniel começou a chorar com o aumento das vozes. Rosa tentou entregá-lo a Henrique, mas o menino agarrou-se à blusa dela com força, recusando-se a soltar. O choro aumentou. Henrique percebeu algo naquele instante que nenhum argumento conseguia negar. Daniel escolhia Rosa. Não por hábito, não por obrigação, mas por confiança. Laura observou a cena, desconfortável. Isso não prova nada, disse, embora sua voz tivesse perdido firmeza. Henrique permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então tomou uma decisão. Prova o suficiente para mim. Todos olharam para ele. Eu investiguei, ouvi versões diferentes e observei meu filho, continuou. E pela primeira vez em semanas ele está saudável, dormindo e sorrindo. Ele virou-se para Rosa. Não vou julgar você apenas por documentos que não contam a história inteira. Dona Celeste deu um passo à frente. Senhor Henrique, isso é um risco. O verdadeiro risco, interrompeu ele calmamente, foi quando meu filho estava cercado de especialistas e continuava sofrendo. O silêncio dominou o quarto. Laura suspirou, percebendo que não mudaria a decisão naquele momento. Rosa permaneceu imóvel, surpresa demais para reagir. Henrique então completou. Rosa fica. Daniel parou de chorar quase imediatamente como se tivesse entendido. Mas enquanto todos acreditavam que o conflito estava finalmente chegando ao fim, ninguém percebeu que do lado de fora da mansão, um carro preto estacionava lentamente. Dentro dele, um homem observava a casa com atenção. E no banco do passageiro havia uma pasta grossa, marcada com o nome. Rosa Almeida. A história ainda não havia terminado. O carro permaneceu parado do outro lado da rua por vários minutos. O homem dentro dele observava a mansão em silêncio, como alguém que avaliava cuidadosamente o momento certo de agir. Seus dedos batiam levemente sobre a pasta repousada no colo, marcada pelo nome que parecia persegui-lo havia anos. Rosa Almeida. Ele respirou fundo antes de sair do veículo. Dentro da casa, a rotina começava lentamente a se transformar. Daniel agora explorava os espaços engatinhando com curiosidade renovada, arrancando pequenos sorrisos dos empregados que até poucos dias antes evitavam passar pelo corredor do quarto infantil por causa do choro constante. Rosa o acompanhava de perto, sempre atenta, mas sem a rigidez que dominava o ambiente antes. Havia leveza nos gestos dela. Falava com o menino, cantava enquanto organizava brinquedos e transformava tarefas simples em momentos vivos. Henrique observava tudo da porta, quase sem perceber o quanto ele próprio começava a mudar. Pela primeira vez em muito tempo chegava mais cedo em casa. Desligava o telefone durante o jantar. Sentava no chão ao lado do filho, ainda desajeitado, aprendendo algo que nenhum curso de liderança ensinara. Presença. Foi nesse momento que a campainha tocou. Dona Celeste atendeu e voltou poucos segundos depois, visivelmente surpresa. Senhor Henrique, há um homem na porta dizendo que precisa falar com a Rosa. O coração dela disparou imediatamente. Rosa levantou-se devagar. Comigo? Henrique franziu o senho. Quem é? Antes que Celeste respondesse, o homem apareceu no hall de entrada. Vestia terno simples, postura firme, expressão séria, mas não hostil. Rosa empalideceu. Doutor Álvaro. Henrique percebeu a reação imediata. Vocês se conhecem? O homem assentiu. Fui defensor público no processo dela anos atrás. O silêncio tomou conta do ambiente. Álvaro segurava a pasta contra o peito. Passei muito tempo tentando localizar a senhora Rosa. Finalmente consegui. Ela parecia confusa. Aconteceu alguma coisa? O advogado olhou para Henrique antes de continuar. Sim, o caso do seu filho foi reaberto. O mundo pareceu parar por um instante. Reaberto? Sussurrou Rosa. E surgiram novas provas, explicou ele. A vizinha que prestou depoimento contra você admitiu que mentiu sob pressão da família do seu falecido marido. E os registros médicos confirmaram que a senhora também estava internada no dia do ocorrido. O tribunal reconheceu falha grave no julgamento. As mãos de Rosa começaram a tremer. O que isso significa? Álvaro sorriu pela primeira vez. Significa que a decisão foi anulada.
A senhora nunca deveria ter perdido a guarda. O ar faltou em seus pulmões. Anos carregando culpa, vergonha e silêncio desfeitos em uma única frase. Henrique observava tudo em silêncio, sentindo algo apertar o peito. Finalmente compreendia o peso invisível que aquela mulher carregara todo aquele tempo. Seu filho quer vê-la, continuou o advogado. Ele nunca deixou de perguntar pela mãe. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Rosa. Daniel, percebendo a emoção, aproximou-se engatinhando e segurou sua perna. Ela o pegou no colo automaticamente, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Naquele instante, Henrique entendeu algo definitivo. O problema nunca fora falta de competência nem risco. Era injustiça. Dias depois, a mansão recebeu uma visita diferente. Um menino de aproximadamente 8 anos entrou timidamente pela porta, segurando a mochila com força. Observava tudo com curiosidade e nervosismo. Quando seus olhos encontraram Rosa, ele parou. Mãe? A palavra saiu baixa e insegura. Rosa caiu de joelhos antes mesmo de perceber, abraçando-o com uma força que carregava anos de saudade acumulada. Eu nunca fui embora por vontade própria, sussurrou entre lágrimas. O menino a abraçou de volta. Daniel observava a cena sentado no chão, sorrindo sem entender completamente, mas sentindo a felicidade que preenchia o ambiente. Henrique ficou parado alguns passos atrás, percebendo que aquela casa finalmente se tornará algo que nunca fora antes. Um lar. Meses depois, a rotina era outra. Risadas ecoavam pelos corredores, brinquedos já não ficavam alinhados como decoração, e o silêncio pesado havia sido substituído por vida. Daniel crescia saudável. Rosa reconstruía sua história. E Henrique aprenderá a lição mais difícil de sua vida. Nem tudo que salva alguém pode ser comprado. Naquela noite, sentado na sala enquanto observava as duas crianças brincarem, ele compreendeu algo simples e profundo. Dinheiro pode trazer conforto, pode abrir portas e resolver problemas materiais. Mas existem necessidades humanas que só são atendidas quando alguém oferece tempo, cuidado e amor verdadeiro. Porque no final não foi a comida cara que alimentou seu filho. Foi o gesto sincero de alguém que sabia o valor de cuidar. E às vezes, aquilo que parece pequeno aos olhos do mundo, é exatamente o que tem o poder de transformar uma vida inteira. Fim.